Irmãos queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciar nosso culto desta manhã com muita alegria. Pela graça e misericórdia de Deus estamos aqui. E nós vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 91. Vamos ficar de pé para fazermos essa leitura. Salmo de número 91. Salmo conhecido. Muitos sabem de cor, né? Vamos ler juntos aí. Diz assim a palavra de Deus, Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será teu escudo protetor. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Pois aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o grande leão e a serpente. Porque ele me ama, diz o Senhor. Eu o livrarei, eu o porei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, eu o livrarei e o glorificarei. Eu lhe darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Senhor, nesta manhã, que o Senhor nos presenteia com a chuva, nós te damos graça e glória, nós rendemos louvores ao teu nome, nós exaltamos, Senhor, a ti sobre todas as coisas. Declaramos que só tu és rei, só tu és soberano. Ó Deus, nós te louvamos pelo teu imenso amor que foi demonstrado na cruz em Cristo. Te agradecemos pela salvação, te agradecemos pela tua graça. Ó Pai, pedimos que nesta manhã o Senhor esteja conosco, esteja, Senhor, aceitando os nossos louvores e também, Pai, falando aos nossos corações. Fica, Senhor, conosco durante todo esse dia, em tudo que fizermos, seja para a honra e glória do teu nome. Amém. Nós vamos cantar o hino 135 do Inário para o Culto Cristão. 135. Salvação de graça dá.
verdades que nosso Deus maravilhoso mandou Cristo para ressuscitar por nós. Eu gostaria de dizer que os avisos eu vou deixar para depois, porque nós temos nesta manhã o nosso querido pastor Genivaldo Andrade, vai nos trazer a palavra, está com a sua esposa, a irmã Rita, e nós queremos assim louvar a Deus pela vida deles. O pastor Genivaldo é o presidente da Convenção Batista do Estado de São Paulo, ele é pastor da Igreja Batista lá em Guarujá, né, uma igreja mais de 800 membros, e eu gostaria assim de agradecer a Deus porque nos presenteia com a presença desse querido casal aqui nesta manhã. E ontem ele esteve falando aqui para os pastores da região, esteve na nossa casa, tivemos o privilégio de recebê-lo ali. E agora, então, ele tem compromissos à noite lá no Guarujá, tem um culto que vai começar às 5 horas da tarde, hoje ainda. Então ele vai falar conosco, e por isso é que eu estou adiantando aqui a programação para poder ficar tranquilo que ele vai devagar na estrada, né? Porque é longe. Então nós queremos agradecer a Deus. Muito obrigado também, viu, pastor, pelo aceite aí do convite, a honra. Que gostaria que o pastor então viesse aqui à frente. Nós vamos orar. Muito obrigado, viu, pastor. Vamos ficar de pé para orar pelo pastor, pela presença dele aqui, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar e agradecer pela presença do pastor Genivaldo, irmã Rita aqui conosco. Obrigado por esse presente que o Senhor nos manda. Ó Deus, tão ilustre presença aqui, que o Senhor, Pai, possa abençoá-lo e retribuir a ele esse carinho de estar conosco, estar dispondo do seu tempo de férias para vir aqui. Abençoa o Senhor e guarda-o. Também te pedimos pela sua viagem, que ele fará logo mais. Pai, guardando, protegendo com os teus anjos. E Senhor, concede a nós a oportunidade de ouvirmos o teu servo, para que possamos compreender a tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado, viu, pastor? Graças a Deus pela vitória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Com muita alegria podemos estar nesta manhã junto com vocês. Palavra de parabéns e de louvor a Deus, porque os que estão aqui venceram o soninho gostoso, né, deste dia chuvoso, além de ter acordado, ainda se esforçado para virem e estarmos aqui reunidos nesta boa manhã. E nós entendemos que aqueles que Deus trouxe são estes com quem Deus haverá de falar. Então nós nos submetemos ao Senhor das nossas vidas. Quero trazer um abraço lá da nossa igreja, Igreja Batista de Itapema, lá no Guarujá. Estamos ali há 10 anos. E como foi dito, estou com a minha esposa. Fica de pé um minutinho, irmã Rita de Cássia, de pé um pouquinho. Irmã Rita, estamos casados há 28 anos, aliás 27, né, caminhando para 28. E Deus nos deu um casal de filhos, William e Lilian. O William com 26 e a Lilian com 24 para 25 anos, completando agora no próximo dia 11. Graças a Deus, os dois formados, os dois na igreja, servindo ao Senhor, e alegria para os pais, saber que os filhos estão na presença do Senhor. Bom, então nós vamos ler um texto, e esse texto nós colocamos aí na tela, porque gostaríamos que pudéssemos estar fazendo a leitura em uníssono do texto que vocês, como igreja, nós como igreja, já vou usar, pastor, esta pequena estante aqui, ficar mais perto um pouquinho. Isso. Se bem que ali dá para ver, né? Então, ajuda aqui. Pronto. Então, diz assim:
Ok? Vamos ler juntos? Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vamos orar neste instante. Deus querido, nosso Pai, rendemos ao Senhor toda a honra, todo louvor e toda a glória, hoje e para sempre. Obrigado, Jesus, pela existência desta igreja. Obrigado pelo teu povo reunido aqui nesta manhã. Obrigado a Deus pela chuva que o Senhor dá como um presente para os moradores da terra. Senhor, nós queremos implorar ao Senhor que traduza esta palavra segundo a necessidade, o entendimento de cada um aqui nesta manhã. Ó Deus querido, eu te imploro no nome de Jesus, que não seja apenas uma palavra, mas que o Senhor da glória transforme isso na tua mensagem, a tua palavra pessoal a cada um aqui. Leva-nos nesta manhã aos teus pastos verdejantes, às tuas águas tranquilas. Senhor, refrigera a nossa alma. Nós oramos no teu nome, oramos cheios de alegria e de confiança para a tua honra e glória. Amém, Senhor. Amém. Depois da ressurreição, Jesus ficou aqui na terra por 40 dias. E nestes 40 dias, nós temos o registro de que ele se apresentou pelo menos 17 vezes para pessoas. E nestes 40 dias que ele ficou aqui na terra depois da ressurreição, ele ratificou, ele colocou uma ênfase especial naquilo que ele já dizia antes, mostrando qual deveria ser e qual deve ser a missão suprema da igreja. Os discípulos, neste momento, perguntam para Jesus: será neste tempo final de todas as coisas? Buscando então conhecer as últimas coisas, a escatologia. Jesus então muda deste assunto que é interessante, que é importante, para aquilo que é imprescindível. Ele diz: olha, estas coisas estão na mão de Deus, não compete a vocês. O que vocês precisam saber é o seguinte: vocês vão receber uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo, e então vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Bauru, quanto em Judeia, São Paulo, Samaria, Brasil e até os confins da terra. Então, veja só, queridos irmãos, que Jesus valorizou tanto esta palavra, esta ordem, esta missão, que ele repete esta mesma frase 5 vezes em 5 livros diferentes. Em todas elas, Jesus diz qual é a tarefa suprema da igreja. Em Mateus 28, 19 e 20, vocês todos devemos conhecer: portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E aí continua, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí nós temos Marcos 16, 15, repetindo a mesma ordem, Lucas 24, 47, João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E aí chega Atos capítulo 1, que é o momento quando Jesus está sendo elevado aos céus. Antes de chegar ao verso 11, quando ele é elevado, ele diz essa palavra no verso 8: recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, esta ordem de Jesus não é uma opção para nós, é um imperativo. Portanto, ide. Vocês receberão o poder não para fazer ação social, não para construir o templo, não para fazer coisas que são importantes, mas existe aquilo que é imprescindível. Então, eu convido vocês para repetirmos juntos esta frase. Vamos lá? A coisa mais importante da vida é fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. Corremos o risco de estabelecer as nossas próprias prioridades. Imagine que o pastor da igreja peça ali ao nosso diácono para que ele pinte a igreja aqui, período de férias, e ele então vai pintar, mas ele bate ali, percebe que tem ali uma parte, um cano, e ele começa a cavar e percebe que tem ali algumas coisas, e ele começa a fazer buraco aqui em todas as partes do templo. Quando o pastor chegar: meu irmão, para que isso? Ah, pastor, aqui tinha um cano, aqui tinha não sei, mas eu não te mandei fazer isso. Então nós, a igreja, corremos o risco de fazer tudo menos o que Jesus mandou. Então, nesta ordem de Jesus de Atos 1:8, nós temos 4 P's. O primeiro P é o P de poder. Recebereis poder. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, e esta pessoa é uma pessoa divina, e essa pessoa divina, ele tem vontade. Eu fico maravilhado quando vejo na Bíblia Paulo querendo ir para a Ásia. O Espírito disse não. Paulo quer ir para a Bitínia. A visão estratégica, olhando no mapa, é ali que precisa. O Espírito disse não. E aí à noite eles têm uma visão, Paulo tem uma visão, e o Espírito diz para eles para onde devem ir. Então o Espírito Santo, ele é tão Deus quanto Deus Pai, tão Deus quanto Deus Filho. E o Espírito Santo foi deixado por Jesus para dirigir, orientar a igreja. Muitos de nós estamos entristecendo ao Espírito Santo, nos esquecendo de que ele é Deus. Foi ele quem disse: separai-me, a Paulo e a Barnabé, para uma obra que eu os tenho chamado. Que Deus nos livre de pecar contra o Espírito Santo. Que Deus nos livre de ir para onde ele não está mandando ir. Nós, os crentes em Cristo, fomos batizados pelo Espírito Santo no dia que nós cremos em Cristo. Mas o problema não é o quanto temos do Espírito. O problema é quanto ele tem de nós. O problema não é se ele está residindo em nós. Se você é crente, ele reside em você. O problema é se ele está presidindo a sua vida. Recebereis o poder. Quem recebereis? Vocês, os meus servos, ser-me-eis, vocês. O pessoal que eu vou usar é vocês, a minha igreja. Agora vocês receberão este poder para quê? Qual é a prioridade número 1? Testemunhar. Essa palavra testemunha tem a ver com ser mártir. Está disposto a dar sua própria vida, se for preciso, para testemunhar desta verdade. Agora vocês, os meus servos, têm essa prioridade de testemunhar aonde? Então tem igrejas que é somente aqui, no seu bairro, no máximo a sua cidade. Não pensa no todo. Então é tanto em quanto? Tanto em Jerusalém, como dissemos, cidade de Bauru, quanto em Judeia, nosso estado de São Paulo, Brasil, e até aos confins da terra. Agora, esse até os confins da terra, onde é os confins da terra? Onde fica? Quando Jesus estava aqui na terra, os confins da terra para ele
Pensando no norte, estava a Ásia, o Japão. Pensando no sul, estavam Canadá, Estados Unidos, Chile, Brasil. Agora, hoje nós estamos aqui. Aonde é os confins da terra para nós hoje? De forma, queridos irmãos, que Jesus estabeleceu esta prioridade e nós, como seus servos, temos então este dever de sermos testemunhas. Foi o Senhor Jesus mesmo, como vimos lá em João 17, 18, assim como o Pai me enviou, eu os envio a vós. Então, não pensem que Deus escolheu a alguns para fazer o trabalho. Cada um de nós recebeu esta ordem. Veja só, irmãos, a igreja, quando está reunida nas quatro paredes, a sua missão suprema é adorar a Deus. Saindo das quatro paredes, a igreja tem a missão suprema de proclamar a palavra de Deus. Aqui é para nós recarregarmos as nossas baterias, para estarmos em comunhão, para aprendermos a palavra, para estarmos dando lugar ao Espírito Santo de Deus. E aí, quando saímos, somos então ordenados a ir levando a palavra. Este ir é ir indo. Tem uns que vão para lugares distantes e vão pessoalmente. Há outros que vão orando. Agora, quem vai indo sofre as pressões do campo. Quem vai orando não é aquela oraçãozinha na hora de uma refeição ou num momento de culto, não. É um ministério de oração, de você se ajoelhar ou estar na presença de Deus, dizer assim: Senhor, eu estou agora intercedendo por aquele missionário na África, aquele missionário lá em Bagdá, onde seja. Também estar, eu fui chamado para ir orando. Ah, meus irmãos, nós não temos ideia do que é o poder da intercessão. Quantos missionários estão precisando de um clamor, e às vezes acontecem coisas lá porque tem crentes aqui orando. E aí podemos ir também contribuindo. Não é aquela oferta que nós damos no dia da campanha. Não. Eu tenho a responsabilidade de investir no campo missionário. Deus me chamou para contribuir. Então eu vou deixar de comprar um calçado, eu vou deixar de comer um determinado lanche, ou fazer coisas, ou vou começar a fazer salgadinhos. Vou fazer alguma coisa para poder investir mais no reino de Deus. Então todos nós fomos convidados para ir. Nós, os crentes em Cristo, nós temos uma tradição da evangelização. Em 1805, chegaram aqui os primeiros, os anglicanos, 824 os luteranos, 55 congregacionais, 59 presbiterianos, 67 metodistas, 71. Deus trouxe, pela sua onipotência, trouxe alguns que fugiam da guerra, foram para Santa Bárbara do Oeste. Ali foi fundada a primeira e a segunda igreja batista em Santa Bárbara. Aqueles irmãos não vieram com o ardor missionário. Eles vieram como fugitivos de guerra, mas reconhecendo a necessidade do Brasil, pediram missionários. Missionários vieram, oraram, onde devemos iniciar esta obra missionária? E aí sentiram de Deus que deviam ir para Salvador, na Bahia, e ali na Baixa dos Sapateiros, no dia 22 de outubro de 1822, fundaram a primeira igreja batista brasileira, igreja fundada não de americanos para americanos, mas agora uma igreja fundada para a pregação do Evangelho. Então nós estamos aqui hoje, porque Deus usou pessoas que vieram de outras partes para nos trazer esta mensagem. Nós herdamos uma característica, pode deixar aqui, irmão, obrigado, Deus abençoe.
Então, nós herdamos essa característica missionária. Nós fomos alcançados porque Deus tocou em outras pessoas. Eu quero saber o seguinte: quantos que estão aqui que foram chamados para serem pregadores, pregadoras do Evangelho? Quantos aqui foram chamados? Temos ali 2, 4, 5, 6 pessoas. Muito bem. E quantos aqui foram chamados para ir para o céu, para morar com Jesus, para viver eternamente com Cristo? Quantos? Ô pastor, o que foi que houve aqui? Aumentou de uma hora para outra. Meus irmãos, o mesmo Jesus que disse: vinde a mim cansados, oprimidos, é o mesmo Jesus que diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou você não foi chamado para ir para o céu, ou então você foi chamado para ir para o céu e também, simultaneamente, foi chamado para ser um pregador, uma pregadora da palavra de Deus. Se nós não reconhecemos esta responsabilidade, esse chamado, como iremos cumprir? Então, meus irmãos, tem uns que são pregadores, estando aqui com o microfone na mão. Há outros que são pregadores, como uma boa vizinha, dando testemunho para a sua vizinha. Não importa, tem outros que são pregadores cantando. De forma que nós temos que gastar a nossa vida para a glória de Deus. O servo de Deus chamado Agostinho disse assim: pregue o evangelho sempre, quando for preciso, use palavras. Então nós temos o dever de, com as nossas vidas, pregarmos o evangelho. Agora, veja só, apesar de sabermos disto, nós não cumprimos esta responsabilidade. Achamos que a responsabilidade é do pastor ou de um missionário. Por quê? Nós não evangelizamos. Se nós sabemos disso, Jesus 5 vezes depois da ressurreição, isso eu dou uma ênfase especial, porque não foi apenas antes que ele disse isso, mas especialmente depois da ressurreição ele repetiu isto. Por que nós não evangelizamos? Eu quero ouvir de vocês algumas razões pelas quais nós não evangelizamos. Quem me ajuda aí? Algumas desculpas que geralmente as pessoas dão. Quem ajuda? Comodismo. Outra razão: eu não tenho tempo. Ok? Outra: o compromisso. Timidez. Eu não tenho coragem. Eles rejeitam a palavra. Parece que vocês leram aqui o meu esboço. Quais as razões? Primeiro, geralmente dizem: eu não tenho tempo. Segundo, dizem: eu não tenho dom. Terceiro, dizem: eu não tenho coragem. São desculpas que as pessoas dão geralmente. E nós, como servos de Deus, precisamos pensar assim: por que de fato eu não estou pregando a palavra de Deus? Não sei aqui quantos já foram para um retiro de igreja. Imagine, agora vai ter o carnaval, não sei se vai ter algum tipo de retiro, vai. Aí estão lá no retiro e tal, maravilhoso, ó, dormir a primeira noite e tal. E aí amanhece o dia e você vai escovar os dentes. Se faz isso, alguns ainda fazem isso, né? Ok, vai escovar. E aí quando vai escovar, percebe que a escova está meio molhada. E você olha direito, percebe que alguém usou, inclusive ficou ainda uma folhinha de couve na escova. E aí você usa aquela escova? Dá para usar ou não? Não vai querer usar. Sabe por quê? Porque nós queremos exclusividade. Se nós queremos exclusividade, imagine Deus. Aí você deu uma lavada na escova, mas está meio enraivecido, está escovando os dentes, está escovando perto do vaso sanitário, está escovando, e aí escapuliu da sua mão e caiu no vaso sanitário. E aí? Dá para usar essa escova ainda? Não
Nós, os seres humanos, não gostamos disto. Da mesma forma, Deus, ele espera separação, pureza, santidade. Quando um servo de Deus, que deveria estar cheio do Espírito Santo, como um copo de água limpo, mas que aquele copo de água é colocado lama, terra, aquilo desagrada a Deus. Deus espera de nós separação, santidade. Um servo de Deus, santo em Cristo, que ao dormir à noite está acessando sites pornográficos. Uma pessoa que, apesar de ser servo de Deus, a sua vida moral, as pessoas onde ele trabalha diz assim: olha, eu prefiro ir para o inferno do que para o céu, se essa pessoa vai para lá. Bem, a pessoa já está muito enraivecida com essa escova, pegou, ferveu, deu um jeito, e aí começou a escovar de novo e tal, mas já com tanta força que aconteceu, quebrou a escova em duas partes, ficou só um cotoquinho. E aí, o que você vai fazer? Dá para usar ainda? Meus irmãos, Deus nos quer inteiros. Deus não aceita 99%. Satanás aceita até 1%. Mas Deus quer de nós integridade. Deus quer nos olhar e dizer assim: este é inteiro para mim. Esse não é a metade apenas. Então, o que estamos dizendo nesta manhã, meus irmãos, que a razão pela qual nós não evangelizamos é falta de santidade. Quando eu digo assim, eu não tenho tempo, sabe o que eu estou dizendo? Eu não sou exclusivo de Deus. As minhas prioridades são outras. Quando eu digo assim, eu não tenho dom, eu estou dizendo: Deus, o Senhor não me deu o Espírito Santo que prometeu. O Senhor não me deu a capacidade, o poder que o Senhor disse que me daria. Eu não tenho coragem, eu sou tímido. Eu não tenho dom, porque o Senhor não me deu o que prometeu que daria. Quando eu digo assim, eu não tenho coragem, eu estou dizendo: o que as outras pessoas acham ou dizem tem mais influência na minha vida do que o que o Senhor acha, do que o que o Senhor diz. É assim que nós, os servos de Deus desta igreja, temos agido, temos colocado outras prioridades no lugar de Deus. O fato, irmãos, é que a razão pela qual nós não executamos a missão é o quê? Falta de santidade. A boca fala que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de novela, se o seu coração está cheio do que este mundo diz, então você não vai ter aquele prazer, aquele desejo de levar esta palavra gloriosa. Veja só, quando Jesus nos mandou pregar o evangelho, ele não apenas deu uma ordem, mas ele, acima de tudo, foi o exemplo de um ganhador de almas. Entre os muitos exemplos de Jesus como ganhador de almas, olha a estratégia de Jesus para ganhar esta alma, a mulher samaritana. Em primeiro lugar, ele abre um diálogo fazendo um pedido: dá-me um pouco de água. Suscita uma curiosidade: como você, sendo judeu, pede água a mim, uma mulher samaritana? Então ele provoca um interesse: se você soubesse quem é que está te pedindo água, você daria e você iria receber a água da vida. Provoca então um interesse profundo: Senhor, eu quero dessa água, me dá para eu não precisar mais vir aqui pegar, que ele estava pensando aí na terra, coisas terreais. Me dá dessa água. Te dou sim, vai lá chamar o teu marido. Bem, mas eu não sou casada. Você falou bem, porque você já teve 5 maridos e agora o que tem não é seu. Não é apenas um judeu bonzinho, é um profeta. Senhor, vejo que tu és um profeta. Olha, dizem que vai vir o Messias, e quando ele vier, vai revelar tudo. Sim, sou eu que falo contigo. É uma das únicas vezes que Jesus se revela.
e se revelou para esta mulher, para uma samaritana. Agora, o maravilhoso de tudo, irmãos, é que quando esta mulher descobre a razão da vida, quando esta mulher agora está cheia da presença de Deus, recebeu a Cristo, sabe o que aconteceu? As prioridades, os valores dela foram invertidos. Ela tinha vindo para buscar algo a ela, que era uma pessoa desprezível aos olhos da sociedade. Uma mulher que já teve 5 maridos, de quem foram esses homens? E agora, de quem era o homem com quem ela estava? Ela não podia vir pegar água de manhã, como todo mundo fazia, nem à tarde, como era o normal. Ela veio no sol quente, meio-dia. Mas agora esta mulher, desprezada, aos olhos da sociedade, cheia da graça de Deus, ela não podia se controlar com tudo aquilo sozinha. Foi o que ela fez. Largou aquilo ali e foi na cidade dizer a todo mundo: Jesus me encontrou, eu encontrei o Messias, Ele é o Deus, Ele me deu uma nova alegria, um novo ânimo. Eu sou uma pessoa transformada. E essa mulher falou com uma convicção tão grande, que ela conseguiu o quê? Quem sabe? Foi que ela conseguiu trazer a cidade toda. As pessoas vieram, porque aquela mulher estava com seu coração transbordante da graça de Deus. Então leiam comigo esta frase, vamos lá todo mundo? Quem recebe a Cristo quer cumprir a missão. Quer um termômetro na sua vida? Termômetro, um aferidor espiritual, para ver se você está um homem, uma mulher espiritual ou não? Quanto tempo está gastando por dia na leitura da palavra? Gente que está ficando vaidoso, orgulhoso, não tem mais tempo para ler a palavra. Autossuficiente. Quer saber se está espiritual ou não? Quanto tempo está passando em oração? Qual é o seu horário de oração diário? Quanto tempo? Quer saber se está espiritual ou não? Qual foi a última pessoa com quem você falou sobre Jesus? Esta é a sua conversa número 1. Qual foi a pessoa que você já levou para Cristo este ano? O fato, irmãos, é que quem recebe a Cristo não quer ficar com Cristo somente para si mesmo. Temos na Bíblia alguns relatos de pessoas que receberam e quiseram compartilhar. Por exemplo, os 4 leprosos lá na porta da cidade de Samaria. Eram leprosos, estavam do lado de fora, não eram dignos de ficar na cidade. Pressionados pelos assírios, angustiados, disseram: vamos lá no acampamento dos assírios. Se eles nos deixarem viver, nós viveremos. Se não, a gente morre, não tem problema. Indo no caminho, se arrastando, chegaram e foram vendo comida, roupa, e começaram a entrar numa cabana, comeram como só esfamiado consegue comer. Foram na outra, comeram mais, comeram, e aí no capítulo 7, verso 9 de 2 Reis, aqueles 4 leprosos dizem o seguinte: nós não estamos fazendo bem, hoje é dia de boas novas, e nós estamos aqui calados, vamos pois agora, e anunciemos na casa do rei. E aí eles vão para Samaria e vão anunciar que encontraram comida. Por que eles foram e anunciaram? Primeiro, porque eles encontraram comida. Meus irmãos, nós, o povo de Deus, somos um povo que tem fartura. Quantas Bíblias você tem em casa? Para muitos este é um livro perdido dentro de casa. Mas nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito Santo, nós temos pastores, nós temos igreja. Irmãos, nós temos a comida que esse mundo precisa. Ontem falávamos de pessoas que se suicidam, das pressões, das angústias, que os crentes também sofrem, mas os crentes têm uma paz indizível. Esta paz que eu sinto na minha alma
não é porque tudo me vai bem. Nós temos comida. Eles foram e anunciaram porque lá em Samaria havia fome. Irmãos, no capítulo 6 de 2 Reis, diz que a fome era tão grande que estavam comendo cabeça de jumento, que estavam comendo esterco de pomba. A fome era tão grande que estavam o quê? As mães matando os seus próprios filhos para comer. 2 Reis 6:25. Você já imaginou uma fome que leva uma mãe a comer o seu próprio filho? Irmãos, lá fora há fome. Lá fora há pessoas se suicidando. E nós que temos esta comida, o que vamos fazer? Ficar com tudo isso só para nós? E aí veríamos outros. O profeta Isaías, quando foi cheio do Espírito purificado, o seu desejo foi: envia-me a mim. Aquele gadareno ex-endemoniado, quando recebeu Jesus, não foi para o desafio jovem, não foi para a casa de recuperação, não foi para o seminário. Jesus mandou que ele fosse para Decápolis, uma região onde tinha 10 cidades próximas. E chegando lá, aquele homem falava do que Deus fez com ele. E a Bíblia diz em Marcos capítulo 5, que este homem chegando lá, falava e todos se maravilhavam, todos ficavam impressionados. Por quê? Como esse homem aprendeu a falar tudo isso? Ele dizia: a minha vida era assim, 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 assim. Um dia Jesus me encontrou, e agora a minha vida é assim, e assim, e assim. Sabe por que muitos não falam de Jesus? Porque não podem dar esse testemunho. Porque a vida era assim e continua assim. Vamos lá, mais uma frase todos juntos? Quem não está envolvido com a grande comissão, está envolvido em uma grande omissão. Quem não está envolvido com a grande comissão, está envolvido em uma grande omissão. Meus amados irmãos, nós temos a obrigação de levar Jesus onde as pessoas estão. Por exemplo, Zaqueu foi salvo, mas onde ele encontrou Jesus? Ele foi na casa de Jesus, é isto? Ele veio na igreja de Jesus? Não, Jesus foi até o meio do caminho onde ele estava. A samaritana foi salva. Onde a samaritana encontrou Jesus? Ela foi até a casa de Jesus? Não, Jesus foi até onde ela estava. Bartimeu, o cego, foi salvo. Onde ele encontrou Jesus? Ele foi até a casa de Jesus? Não, Jesus foi aonde ele estava. Nós, a igreja, temos a obrigação de levar Jesus aonde as pessoas estão. A igreja não pode ficar ensimesmada dentro das quatro paredes. É gostoso, lugarzinho aconchegante, ventiladores, maravilhoso. Mas as pessoas estão lá fora. Como a igreja pode fazer para ir lá nos bares? Porque Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno, o quê? Não prevalecerão. Quem é que está empurrando quem? É a igreja que está empurrando o inferno e ele tem que recuar? Ou é o inferno que tem que empurrar a igreja, que está empurrando a igreja, e a igreja está com medo? Quem é que está empurrando a quem? Quem é que tem que atacar? É a igreja ataca o inferno ou o inferno atacando a igreja? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Elas estão ali tentando a prostituição, as drogas, e a igreja vai empurrando. A igreja tem que atacar. A igreja tem que adentrar ao reino das trevas e saquear de lá as pessoas e trazê-las assim para a presença do Senhor. Mas a igreja tem que ir em busca das pessoas. Quando Deus disse para o Lázaro, ou para o rico, para os irmãos do rico, eles têm os Moisés e os profetas, ouçam-nos. Quem é hoje Moisés e os profetas? Faz assim, ó. Vamos lá comigo. Quem é hoje, ou quem são hoje Moisés e os profetas? Eu.
Lembra daquela parábola da grande ceia? Quando Jesus disse assim, olha, o dono da grande festa disse, vá pelos vales, pelos becos, pelas aldeias, tragam as pessoas. Ele disse, já trouxe muitos, tem lugar ainda, vá buscar mais. Quem é hoje o servo, a serva que deve ir pelos vales e valados, pelas aldeias, lugares, buscando pessoas? Eu, cada um de nós. Eu quero partir para o encerramento, fazendo uma pequena ilustração, dizendo o que é que vai acontecer se eu e você, se nós cumprirmos a nossa parte. O que é que vai acontecer se nós cumprirmos a nossa parte? Eu quero chamar este jovem aqui, vem aqui, meu irmão, de camisa branca. Isto. Eu vou chamar este irmão de irmão André. Esse aqui hoje vai ser o André. André foi o primeiro a ver Jesus. Ele ficou impressionado. E quando ele teve o primeiro contato com Jesus, ele disse, eu não posso ficar com isso só para mim. Foi lá e buscou o irmão dele chamado Pedro. Vai lá, André, e traz o Pedro, rapidamente. Aqui está o Pedro. Pedro era um gigante da fé. Um homem difícil de se entender. Uma hora poderosamente usado por Deus, outra hora poderosamente usado pelo inimigo. E assim foi a vida de Pedro por muito tempo. Até que Pedro foi cheio do Espírito Santo e Deus o usou tremendamente. E Pedro pregou uma primeira mensagem e ganhou 3.000 almas. Vai lá, Pedro, e traz aí 3.000 almas ligeiro. Quem ele tocar, traz. Rapidamente, Pedro, vamos lá. Quem ele for tocando, vai trazendo. Vamos lá, Pedro. Isso. Vamos, rapidamente, Pedro. Pronto, quem ele for chamando vai vindo, rapidamente. Tá bom, pode ir. Ok, Pedro, tá bom, pode vir, tá bom, Pedro, pode vir. Pedro não quer parar. Muito bem. Quem ele chamou, vem. 3.000. E aí Deus continuou abençoando. Ele estava indo para a porta, para o templo, para o culto, junto com o seu irmão, o João. E aí tinha um paralítico. O paralítico foi curado pelo poder do nome de Jesus. E por causa disso houve um alvoroço. Ele pregou novamente e ganhou mais 2.000 almas. Vai lá, Pedro, ganha mais 2.000. Traz mais 2.000 almas. Quem ele tocar, vem rapidamente. Isso, tá bom, Pedro, só representando aí, tá bom, pode vir. Mais 2.000 almas. Isto. E a igreja estava crescendo, estava sendo abençoada. Só que igreja, quando vai crescendo, já tem tudo, vai ficando meio acomodada, vai ficando ensimesmada, se preocupando com bobagenzinhas, com disse-me-disse. E começou a haver no capítulo 6 de Atos murmuração, que significa falar baixo atrás do muro. Olha, estão dando cesta básica só para elas porque são judias, para nós não estão dando nada. Começou a haver umas briguinhas. Como o Senhor detesta. Eu fui pastor de uma igreja bem pequenininha e eu dizia, não é vergonhoso ser pastor ou ser uma igreja pequena, vergonhoso é ser uma igreja desunida. Isso é coisa triste. Mas esta igreja então passou por uma experiência forte, porque Estevão, o servo de Deus, o diácono da igreja, que como diácono foi um evangelista, sabe o que aconteceu? Mataram Estevão. A igreja se espalhou para todo lado, e aonde ia a igreja, ia ganhando outro para Cristo. Cada um então espalhou, cada um vai buscar o outro rapidamente. Rapidamente, cada um traz um. Isso, apenas um, cada um traz um. Isso, apenas um, cada um traz um. Isso. Muito bem. Eu vou parar com essa aqui. Vou tentar pelo menos fazer uma outra parte. Fica um pouquinho mais aqui. Isso, mais para cá vocês. Muito bem. Hoje, como é um dia, né? Chuvoso, talvez não dê. Vou fazer o seguinte. Você, meu irmãozinho, vem aqui, um minutinho. Isso, vem aqui.
Esse aqui, isso, fica mais para cá um pouquinho vocês, bem mais para cá. Esse aqui eu vou chamar de Barnabé. O irmão Barnabé. O irmão Barnabé, ele, chamado filho da consolação, ele não era pastor, não era diácono, não era evangelista, era um membro da igreja, mas que ele resolveu vender o que tinha e deu para pessoas. E aí ele era um crente tão dedicado que abriram uma igreja lá em Antioquia e disseram assim: olha, quem é um irmão da igreja que poderia ir para lá, para Antioquia? Disseram: o irmão Barnabé. Quando ele chegou lá, que viu o desafio tão grande, eu não posso fazer isso sozinho. Eu vou pensar, quem poderia vir me ajudar? Ah, me lembro de alguém que se converteu há 14 anos passados, está lá em Tarso sozinho, a igreja esqueceu dele. Mas aquele homem pode me ajudar aqui. E ele foi lá e chamou o amigo dele, o Saulo. Vai lá e traz o Saulo aí. Isso, Saulo, pelo jeito é você mesmo. Vem rapidamente. Isto. Bem, aqui na sequência nós iríamos para Timóteo, de Timóteo iríamos para Áquila e Priscila, de Áquila e Priscila iríamos para Apolo, e Apolo foi para Jerusalém e pregava para uma grande multidão de gregos e gentios lá em Jerusalém. Fiquem aqui um pouquinho. Então, irmãos, o que é que estamos dizendo nesta manhã? O que é que vai acontecer se nós formos e anunciarmos? Fica aqui na frente Pedro e André. E aqui à frente Barnabé e Paulo. O que estou dizendo é o seguinte: nem todo mundo pode ser como Pedro, um gigante da fé, um homem que Deus usou tremendamente. Mas todo mundo pode ser como André, um simples membro de igreja, um novo convertido, mas que ouviu falar de Jesus e não se conformou com isso só para si, falou para Pedro e por causa disso, olha, quantos foram alcançados. Nem todo mundo pode ser como Paulo, um homem de faculdades, um homem que escreveu a metade do Novo Testamento, um homem que fundou mais de 12 igrejas. Mas todo mundo pode ser como Barnabé, um membro de igreja, que se colocou à disposição de Deus. E por causa de Barnabé, Paulo foi alcançado. Muita gente alcançada para a glória do Senhor. O que estou dizendo, meus irmãos, é que Deus espera que cada um de nós cumpra a sua missão pessoal e particular. Coloque isso como a sua prioridade número 1. Eu existo para, dentro da igreja, adorar a Deus. E fora da igreja, usar a estratégia que seja possível, para que pessoas sejam alcançadas para a glória dele e para a minha alegria. Chegando lá e receber a coroa. Para que eu quero uma coroa grandona? Para quê? Não, a coroa não é para você. A coroa é para você ter o que oferecer aos pés do rei. Chegar lá sem nada não vai ser bom. A coroa não é para você. A coroa é para você depositar o seu tributo ao Rei dos Reis. Vamos orar nesse instante. Enquanto estamos orando, eu quero saber, você nessa manhã, além de ser um crente, um servo de Deus, chamado por Deus para pregar o Evangelho, você tem um desejo de se colocar na mão de Deus de uma forma mais direta, mais efetiva? Você tem o desejo de dizer assim: Senhor, eu não sei para onde o Senhor quer me levar, mas além da vocação geral, eu creio que o Senhor tem uma vocação especial para mim. Eu creio que o Senhor tem um chamado especial e eu quero me colocar nas tuas mãos, à tua disposição. Tem alguém nessa manhã que diz assim: sim, eu quero me dedicar a Deus, além de ser um crente, eu quero me dedicar de uma forma mais especial. Se tiver, onde você está, levante a sua mão para eu saber se tem alguém que diz assim: eu quero. Amém, que Deus abençoe a cada um. Deus abençoe a cada um. Deus, eu não sei se vai ser longe, se vai ser aqui mesmo, quando vai ser, mas eu digo que estou à tua disposição. Eu quero ser usada pelo Senhor.
Deus abençoe a todos que estão tomando a sua decisão pessoal e particular. Que esta decisão seja até o último dia da sua vida. Deus querido, nosso Pai eterno, muito obrigado por esta maravilhosa manhã. Ó Deus, obrigado por chegar nesta cidade e encontrar aqui parte do teu povo reunido, Senhor. Deus, estes foram aqueles que o Senhor trouxe, aqueles que o Senhor pode usar para fazer uma grande obra nesta igreja, nesta cidade. Em nome de Jesus, Pai, quero agradecer ao Senhor pela vida do teu servo, pastor Herbert, pela vida da nossa irmã Eunice. Toma, Senhor, este casal em tuas mãos, que o Senhor lhes dê a alegria do teu Santo Espírito, que a visão deles seja uma visão que nasceu no coração do Senhor, que esses teus servos, meu Pai, a cada dia se sintam no centro da tua vontade, que esta igreja use todas as formas possíveis para demonstrar amor aos teus servos, a este casal, como pastores desta igreja. Que o Senhor os guarde, os livre do mal, os ajude a viver em harmonia com o teu povo neste lugar. E em nome de Jesus, Pai, o que é que o Senhor quer fazer nesta cidade? Oh Deus, dá a esta igreja a visão de onde, como eles devem fazer para ser uma igreja relevante, uma igreja que faça diferença, que caia na graça dos moradores dessa cidade, Pai. Dá-lhes a tua bênção, a tua visão, pois nós oramos no teu nome e oramos para a tua honra e para a tua glória. Amém, Jesus. Amém. Graças ao nosso Deus. Deus abençoe os irmãos. Eu volto a palavra ao pastor Herbert, relembrando, irmãos, que o pastor Herbert, que eu conheci nesse final de semana, é filho de um pastor muito querido, um pastor muito especial, que eu tenho como uma referência na minha vida. Eu cheguei há 28 anos aqui em São Paulo, e quando eu cheguei já tinha lá um pastor líder, geralmente um dos presidentes, as palestras, a palavra, pastor Salvador Solé. Então era uma palavra acatada, né? Todos que estavam ali. Então, assim, querido, você vem de uma família que já tem feito diferença neste estado. Que Deus te abençoe. Aqui, irmã Rita, tira mais uma. Deus te abençoe neste tempo aqui. Pastor, muito obrigado. Eu, assim, me sinto honrado e presenteado por Deus. Os irmãos vejam, né? Isso é uma coisa que vem de Deus, porque nós, uma igreja, nós aqui na cidade temos igrejas maiores do que a nossa, igrejas que estão em lugares melhor colocados no sentido geográfico, mas Deus, Ele fez Jesus nascer em Belém, né? Então nós tivemos a graça de Deus de ter os irmãos e a irmã Rita aqui conosco. Queremos agradecer muito, porque Deus, Ele faz grandes coisas das pequenas coisas. Então foi um presente dele. Eu quero dizer assim que nós estamos muito felizes pela presença dos irmãos aqui. Queremos que os irmãos levem nosso abraço e saibam que nós sempre estaremos orando pelos irmãos, naquilo que os irmãos têm sido colocados por Deus para fazer. Essa igreja em Cristo ama muitos irmãos e eu assim me sinto muito feliz por ter tido esse presente nesta manhã. Quem não veio, infelizmente perdeu. Alguém olhou para a chuva e falou assim: hoje eu não vou. Pois é, a chuva às vezes é Deus chorando porque as pessoas não vêm à igreja, né? Mas tem que atravessar essas lágrimas, aí vira a casa do Senhor. Muito obrigado, pastor. Eu não, por causa do horário do pastor, ele tem compromisso, não vou me delongar agora, mas eu vou apenas pedir que você, onde está, fique de pé aí. Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus, né, por essa palavra tão abençoada que Ele trouxe à nossa igreja, esse casal que está aqui nesta manhã. Senhor, nós te damos graças do mais profundo do nosso coração, porque o Senhor nos presenteou com a presença do pastor Genivaldo e irmã Rita aqui nesta manhã. Ó Senhor, que a tua misericórdia, a tua graça acompanhe esse querido casal logo mais após o café, quando eles irão voltar para a sua cidade. Ó Deus, que eles tenham uma excelente viagem e que levem o nosso carinho onde eles estiverem, Senhor. E que sempre que passarem aqui por Bauru, saibam que tem esta igreja, tem as nossas casas,
tem a minha casa para que eles possam ficar. Ó Deus, abençoa-os ricamente e te agradecemos por esta comunhão que tivemos. Ó Deus, muito obrigado, de verdade mesmo, porque o Senhor deu esse presente para nós. Nós te agradecemos isso, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, viu, pastor, irmã? Muito obrigado, viu? E nesse momento, então, nós vamos tomar nosso café da manhã, e aí depois